Estamos aqui hoje para mais um videocast do Breast Saving Group, o videocast de quem faz oncoplastia. E hoje o artigo é para quem, assim como nós, adora uma novidade, não é isso, doutora Glaucia? Najim, novidade é com a gente mesmo aqui do Breast Saving Group. A última palavra em melhoria de performance, principalmente nas mamas irradiadas, que eu sempre falo, meu mantra mais recente, né? É que sempre foram o nosso calcanhar de Aquiles, essa mama irradiada na oncoplastia, e cada dia eu me entusiasmo mais com essa aplicabilidade da medicina regenerativa na esfera da cirurgia mamária. Então, esqueça tudo ou quase tudo, por favor, não esqueçam tudo, que sabíamos até agora de indicação e contraindicação de radioterapia. Parece que o jogo virou depois dessas novidades. A gente tem visto, né, e já é uma realidade, a gente já faz bastante, tanto eu como a doutora Glaucia. Mas vamos ao artigo, doutora Glaucia. Eu vou arriscar falar ele em inglês, mas vamos lá. Enhancing skin regeneration during expansion, a multicentric randomized controlled trial of stromal vascular fraction and fat grafting. Uh, que nada mais é do que avaliar, né, a regeneração da pele durante o processo de expansão tecidual, que é uma alternativa que a gente usa bastante nas pacientes, e é um estudo multicêntrico, randomizado, e ele avaliou peles, o grupo controle, que não tinha nenhum tipo de interferência, pacientes submetidas à lipoenxertia e pacientes com fração vascular estromal, que é o SVF, nosso queridinho, não é isso, doutora Glaucia? Funciona. É um artigo chinês de uma equipe de cirurgia plástica. Eu não vou não vou falar o nome das cidades, mas são três principais centros. Ele é multicêntrico, randomizado e ele é cego do ponto de vista único, né? Porque a gente não tem como cegar o grupo controle que não vai fazer a lipoaspiração. Então, a princípio, eu achei interessantíssimo o artigo, tanto eu quanto você, né? A gente discutiu isso antes. E é uma coisa que é uma prática diária da gente, está tentando colocar essa medicina regenerativa cada vez mais na nossa realidade, porque a gente acredita que vai ter um impacto positivo. E essa pele irradiada e a pele com uma expansão tecidual, ela precisa de um plus. E esse plus a gente consegue ver aqui no artigo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu achei tão interessante, Nadine, porque assim, esse artigo saiu uma segunda-feira, logo após o curso do que a gente teve do One Step Day, né? Que é o One Step Day é um curso onde vem as pessoas que treinam no One Step e que nada mais é do que regenerativa. Nesse One Step Day de agora foi por acaso uma cirurgia totalmente full regenerativa. A paciente tinha um plastrão que já fez de tudo, já fez o endossal, perdeu tudo, e a gente está tentando regenerar essa pele para colocar um expansor. Eu usei bastante gordura e SVF. Então, assim, eu fiz isso, que é uma situação bem atípica, né? É uma cirurgia que eu estou programando, e de repente, do nada, quando deu na segunda-feira após o curso, surgiu, foi publicado esse artigo, né? E aí eu fiquei super empolgada, apesar dele não tratar de pacientes com câncer, nem pacientes irradiadas, mas ele dá um norte muito interessante sobre a questão da regeneração da pele com esses métodos da liposuction e do SVF, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a injeção de gordura, né? A injeção de gordura, principalmente nas populações de pacientes que estão submetidas à expansão tecidual, faz com que o tecido seja repleto de células tronco derivadas da gordura que vão levar a um aumento considerável da elasticidade e da melhoria da qualidade da pele, tá? E a fração estromal vascular, que é o SVF, que é o nosso queridinho, vai conferir fatores de crescimento mais depurados e biodisponíveis, proporcionando melhoria acentuada na qualidade da pele, inclusive tendo outras aplicabilidades hoje em dia, muito como na estética, na face, no couro cabeludo. Então, o SVF, para mim, é o meu queridíssimo do momento. Isso é muito bom, né? Porque a gente vê sendo utilizado em vários cenários hoje em dia. O estudo ele avaliou, na verdade, a eficácia desse enxerto autólogo, tanto do SVF quanto da lipoenxertia clássica, né, que a gente tá, a técnica que ele descreve é muito semelhante à que a gente já pratica, né, na nossa, habitualmente, nos nossos casos, e avaliar em relação à expansão, porque existem vários cenários e a gente, como você mesmo disse, em vários cenários a gente pode estar utilizando tanto a lipoenxertia quanto a SVF. Eles subdividiram esses participantes, né, em peles bem regeneradas e pobremente regeneradas, e aí eles utilizaram alguns critérios, como estrias, pele muito afinada, telangiectasias,
Isso tudo foi levado em consideração e foi avaliado por dois cirurgiões. E quando havia algum tipo de, né, empate, eles chamavam uma terceira pessoa para avaliar. Foi critério clínico, né? Eles não fizeram avaliações de outra forma, foi realmente o critério clínico desse plastrão e dessa pele que estaria sendo expandida. E o artigo determina diversas terapias derivadas do adipócito, suas aplicabilidades e os desfechos clínicos. Foi um estudo que foi feito, eu entendi que eles fizeram de forma bem assim padronizada. Eu achei um estudo muito bem executado nesse cenário. E ele falta algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho para frente que nenhum estudo tem 100%. Justamente, né? Eles fizeram essa divisão, eu vou falar um pouquinho como é que foi. Primeiro foram recrutadas 72 pacientes, que foram colocadas uma parte no grupo controle, que não teve nenhuma intervenção de enxerto autólogo, uma parte no grupo de lipoenxertia e outra parte no grupo, um terceiro grupo que é do SVF, né? E foram esses três grupos que foram avaliados, e clinicamente, como você falou, ela foi caracterizada como uma pele com pobre regeneração ou uma boa regeneração. E o que eles consideravam como pobre regeneração? Né? Afinamentos, telangiectasias, estrias, que não desapareciam depois de 2 semanas de suspensão da expansão. Então, eles paravam a expansão, 2 semanas depois eles avaliavam se aquelas alterações clínicas elas não voltassem, não regredissem, eles eram classificados como pacientes com uma pele pobremente regenerada, né? E a pele bem regenerada, ela não apresentava nenhuma dessas características. E como você falou, são características muito subjetivas, no final das contas, que por mais que seja subjetivo também, mas eles tinham dois avaliadores, e se nessas duas avaliações tivessem discordâncias, entrava um terceiro avaliador, e ele deixa claro que eram cirurgiões plásticos muito renomados, experientes, que faziam essa avaliação dessas pacientes, né? E também eles avaliavam através de ultrassom, a espessura dessa pele, né, Najim? Isso é uma das coisas também que eles avaliavam, não só clinicamente, mas também a espessura da pele através da ultrassom. A divisão dos grupos foi através de critério clínico. Depois, na análise dos resultados, realmente eles avaliam essa questão do ultrassom, que fica até um pouco confuso, mas eu achei extremamente interessante e é uma ótima alternativa para a gente avaliar essa pele também. É só explicar rapidinho. Eles fizeram os três grupos, e nesses três grupos eles foram divididos em pacientes que têm a boa regeneração e não a boa regeneração. E fizeram comparação tanto entre os três grupos quanto entre os grupos de boa e péssima regeneração. Enfim, vamos lá, vamos seguir. A análise é um pouco complexa, mas o resultado é bem legal. O protocolo de intervenção era a lipoaspiração do abdômen, né? Eles padronizaram dessa forma. Lavagem, centrifugação, túneis, né? Aquela técnica que a gente faz, né? Das redes. O SVF foi 20 ml da amostra de gordura com colagenase, 1 hora, 37 graus. Eles padronizaram muito bem a forma como foi executada, e isso está bem descrito no artigo. Como estamos falando de lipoenxertia e expansão, lembrando que existe o risco da perfuração do expansor, e isso é um bizu que eu achei extremamente legal do artigo e dele colocar isso no texto, né? O procedimento, quando era realizado nessa paciente que estava com expansor, eles desinsuflavam o expansor e eles pinçavam essa pele para estar fazendo a injeção, tanto da lipoenxertia quanto do SVF. E depois, uma semana depois desse procedimento, eles reinsuflavam e eles avaliavam de 3 em 3 dias até a pressão interna não ultrapassar 100 milímetros de mercúrio. Como que eles fazem essa pressão? Porque a gente não tem esse critério. Geralmente, o critério que a gente usa de expansão é um critério bem subjetivo. Eu já ouvi, assim, o que que eu, na minha prática, eu uso? Não posso sentir pressão na hora da válvula, né? Na hora de estar insuflando. Eu gosto de fazer períodos mais longos, né, de intervalo, para a pele acomodar e a musculatura também. Eu acho isso válido. Já tem gente que gosta de fazer toda semana, em volumes menores. E quanto menos eu, né, acesso à válvula, para mim é melhor. Mas essa pressão interna aí me pegou, porque realmente já ouvi que faz expansão até a paciente se sentir incômodo. Você, doutora Glaucia, o que que você costuma fazer nessa?
Não dá Nessa, para a gente saber, né? Mas assim, também é mais ou menos parecido com você, né, Jimmy? Eu só, assim, aquela paciente que não tem uma urgência da gente expandir logo, que ela não vai fazer logo radioterapia e que eu tenho tempo, eu gosto mesmo de deixar mais tempo durante uma expansão e outra, porque daí eu consigo fazer expansões mais volumosas, também concordo com você, né? E o critério que eu vejo é isso, é como que tá refluindo, que você tá lá insuflando o negócio, se você solta, volta todo, né? E a sensação mesmo de dor da paciente. Agora, tem situações onde a paciente tem uma certa urgência, então a gente acaba fazendo expansões mais rápidas e com menor volume para tentar ver se agiliza e libera ela, por exemplo, para radioterapia, né? Então, tem casos e casos. Então, esses casos eu consigo, habitualmente eu faço a cada 15 dias, se eu tiver tempo, né? Que eu acho que é um tempo bom, que você vê que o expansor da pele já distende, já me permite uma nova expansão boa. Mas nesses casos de urgência eu faço rápido, tipo, até 2 vezes na semana. No segunda e o que eu sexta, costumo entendeu? fazer também, Glaucia, é a paciente, quando ela vem para fazer a expansão, eu costumo pedir para ela utilizar um relaxante muscular, porque costuma ser um procedimento mais confortável para ela com relaxante muscular. Olha, nunca Principalmente porque tinha a prótese é colocada submuscular, né? Sim, O expansor, né? geralmente, geralmente. Inclusive, assim, lembrando que eles falam sobre todo o protocolo da obtenção do SVF, né? E aqui, que a gente tem disponível aqui no Brasil, tem dois mecanismos que conseguem liberar o SVF. O SVF é um concentrado de células mesenquimais, muito rico em células regenerativas. E no OneStep, por exemplo, é uma gordura que a gente não vai tratar essa gordura. A gente é um enxerto mesmo, como se fosse, eles chamam de transplante celular. Você tira ali do abdômen e já transplanta diretamente para o leito onde você vai colocar. E para a obtenção do SVF, a gente tem um processo de centrifugação, são duas centrifugações, tarará, tarará, e a cada 10 ml de gordura eu consigo 2 ml de SVF, né? Então, para conseguir o SVF também não é tão simples, mas uma das principais tecnologias que permite a gente conseguir o SVF aqui no Brasil é a tecnologia One Step. Por isso que eu sou muito apaixonada, porque é o que eu tenho utilizado muito na pele irradiada, esse concentrado, né? A gente chama até de suquinho gummy da lipoxertia, porque realmente ele tem um poder regenerativo muito maior, né? E voltando aqui para o assunto, né, o grupo controle, obviamente, não fez nenhum tipo de lipoaspiração, e por isso que a gente não chama de duplo cego, né, esse estudo, né. E É, essas pacientes, elas foram avaliadas no pós-operatório com 4 semanas, 8 semanas e 12 semanas após o tratamento, né, e já foi avaliado, em cada centro foi avaliado os critérios de pele boa ou mal regenerada, né, e aí foi que elas foram subdivididas em dois grupos, e foi reavaliado no final das 12 semanas, mas que o follow-up, no final das contas, foi de 2 anos em média, né? Só que para os estudos, eles já consideraram apenas até 12 semanas de follow-up. eu achei até um follow-up curto, né? Porque, querendo ou não, a gente vê que o resultado mesmo de todo esse glow que a pele recebe com o SPF, com a lipoenxertia, é mais tardio. Bem, É o umas estudo 3 ocorreu de outubro. semanas, ou uns 3 meses para frente é quando a gente consegue observar melhor. Exatamente, eu achei que foi pouco tempo no final das contas. O estudo ocorreu entre outubro de 2016 e junho de 2022. Houve uma perda de follow-up no grupo controle, três perdas no grupo da lipoenxertia e dois no grupo do SVF, totalizando 66 pacientes analisadas, né, de maneira completa, cada uma por dois cirurgiões, 35 caracterizados como pele bem regenerada, 13 do grupo controle, 11 da lipoenxertia e 11 do SVF, então foram grupos bem pareados, e 31 com pele mal regenerada, com 10 no grupo controle, 11 no grupo da lipoenxertia e 11 no SVF. Então, Isso, assim, eu achei os grupos bem divididos, ficou interessante essa análise no final. justamente. E acaba que no final das contas, você ficou com um grupo bem dividido para poder você avaliar a ação desses mecanismos, né? Isso eu acho que ficou muito bom, gostei, né? E as análises da pele, elas mostraram um resultado muito constante na melhora da derme e da epiderme no transcorrer da expansão, né? A injeção da gordura, ela manteve uma melhora nessa qualidade de pele que se manteve no cenário da expansão tecidual, ou seja, quando ela fazia gordura, essa melhora da pele, ela ia continuar ocorrendo durante o tempo, e a gordura, ela serviu tipo como um arcabouço de suporte
para que não ocorresse o afinamento da pele no transcorrer da expansão. Porque a pressão do expansão, do expansor, ela pode causar necrose, vermelhidão, inclusive úlceras de pressão. E o trabalho mostrou que a força mecânica do expansor faz com que as células de gordura se diferenciem no fibroblast, células endoteliais, né, na derme, e que acaba promovendo uma proliferação celular e aumento da vascularização. Isso determina que a derme não se afine no processo de expansão, ou seja, ela faz, a própria pressão facilita esse poder regenerativo da gordura, né? E o SVF, a função dele, ele acaba secretando citocinas e fatores de crescimento que vão estimular a proliferação, a migração e a diferenciação dessas células da pele, né? E esse mecanismo, ele aumenta o colágeno e também a própria angiogênese, que é promovida pelo SVF, ela vai reduzir o processo inflamatório e fibrose. Então, assim, falando em medicina regenerativa, é tudo que há de melhor dentro da regenerativa são esses fatores que a gente vê, e esses estudos, esses que eles estão falando, são dados também que eles já têm de estudos in vitro, né? Estudos histológicos e tudo mais, que mostram todo esse efeito local que a gordura e o SVF causa na pele, né? Ele até cita no artigo um estudo em modelos animais, né, que fez a análise microscópica dessa pele, e é bastante interessante também buscar esses estudos de bancada para checar esses detalhes celulares, porque fica mais, do ponto de vista ético, é mais fácil de fazer isso com camundongo, entre outros animaizinhos. O estudo dividiu os dois, né, parâmetros específicos, que foi a lipoenxertia e a SBF, e houve o melhor desempenho a princípio da lipoenxertia nesse curto período, por conta da questão do arcabouço físico. A sensação que eu tenho, Glaucio, eu vou usar um termo até um pouco mais, assim, só para ilustrar melhor, é como se a lipoenxertia fosse uma brita e o SVF fosse o cimento. E no final das contas, quando você tem um arcabouço bem estabelecido, quando você já tem ali uma colcha, um edredomzinho, você coloca o SVF, ele atinge ele fica mais fofinho, mas se você não tem nada realmente, sem nenhum substrato ali, você não consegue. Talvez o ideal seria a injeção de ambos, ou seja, fazer outro grupo, fazer mais um grupo de lipoenxertia com SVF e ver se os dois, obviamente, vão ter uma sinergia interessante. Eu acho que faltou, na minha opinião, humilde, claro, né? Até porque tecnicamente é difícil montar um trabalho desse, ele está muito bem executado, mas talvez um trabalho interessante seria avaliar essa intervenção dupla, a lipoenxertia com o SVF em conjunto. E nas 12 semanas, as peles que haviam sido mal regeneradas e foram tratadas com a lipoenxertia e SVF melhoraram o aspecto mesmo em comparação com o grupo controle. Então, assim, foi benéfico para as peles de qualquer forma, tanto em isolados, eles foram benéficos. Agora, imagina só se a gente consegue fazer isso em conjunto. Esse resultado provavelmente ia ter se potencializado. E é basicamente isso que eu tenho feito na gym bastante, né? Eu já tive situação onde eu usei só o SVF, mas, por exemplo, nessa última paciente eu fiz tanto a lipoenxertia quanto o SVF, e eu acho que realmente talvez seja a melhor opção. Fazer uma camada ali de gordura para dar uma sustentação, né? E fazer o regenerativo. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando pensando na pele irradiada, que é, como eu falei no início, o nosso calcanhar de Aquiles. Então, no poder regenerativo do SVF para pele irradiada é maravilhoso. E você fazer a camadinha ali de gordura, que também vai ter um poder regenerativo, melhor ainda. Isso associado a uma gordura bioestimulada, melhor ainda. Então, assim, realmente eu acho que tem muito sentido todo essa questão para pele irradiada, e é o que eu tenho visto bastante na minha prática clínica, sabe, na gym. Então, assim, no grupo que teve a pele regenerada, né? Ela também fez diferença fazer a lipoenxertia e o SVF, porque manteve toda a constância dos resultados durante o follow-up, né? Então, mesmo a pele regenerada, você teve uma melhora da espessura da pele, e isso se manteve tanto no grupo de lipoenxertia quanto no grupo do SVF, quando comparado com o grupo controle. Então, na pele que não tinha sido bem regenerada, elas melhoraram todo esse aspecto. E na pele regenerada, elas otimizaram todo esse aspecto, né? E o trabalho mostrou que a injeção de adipócito trata essas áreas com exaustão regenerativa, onde não havia mais substrato celular para melhoria.
E o tratamento com derivados de células de gordura traz essa alma nova, né, para o tecido, possibilitando toda uma melhora desse aspecto, como você falou, essa brita, essa cama aí, que acaba melhorando todo esse processo, né? Eles até citam, né, esses trabalhos também, que histologicamente a injeção do SVF aumenta significativamente a angiogênese, e com isso aumenta a proliferação de células basais e fibroblastos, também diminui a fibrose e o processo inflamatório. Então, assim, é muita coisa que a gente não conhece, é um mundo novo dentro da mastologia, mas isso é, para mim, a ferramenta do futuro, né, Maria? Na conclusão, eles descrevem que o tratamento com derivados de células de gordura aumenta a regeneração no cenário de expansão, e a gente também tem isso no cenário da radioterapia. Então, eu acho que qualquer trauma, qualquer agressão à pele, a gente tem uma melhoria com os derivados dos adipócitos. Previne complicações derivadas do afinamento de pele, que é uma coisa que a gente encontra bastante nessas pacientes que fazem a expansão, principalmente essas expansões que a gente tem pouca pele inicialmente e melhoria da reconstrução ofertada. As limitações do estudo, obviamente, incluem a não possibilidade de cegar o grupo, eu achei isso, né? É claro, porque eu falei, poxa, mas por que é no duplo cego? É óbvio, eles não têm como cegar, eles não têm. Do ponto de vista ético, eles ainda escrevem isso no corpo do texto. Do ponto de vista ético, nós não podemos fazer a lipoaspiração sem, né? Sem estar. Tá, É, né? óbvio. Por questões óbvias, não vai coletar uma gordura que não vai ser utilizada. Então, eu achei só essa questão do estudo não poder cegar, fica, não dá para falar que é duplo cego, mas realmente foi um estudo extremamente bem executado. E também o follow-up, né, na Jimmy, que eu acho que poderia ter sido mais longo. Talvez eles publiquem alguma coisa depois, né, no follow-up, Talvez esse seja um estudo inicial e ainda tem alguma outra coisa para sair, porque realmente faria muito sentido na troca do expansor pela prótese, pelo que eu entendi, são todos os expansores temporários, pelo que eu entendi, sim. né? Na troca do expansor pela prótese, seria muito legal se eles conseguissem fazer um punch dérmico e botasse essa pele para análise, ia ser sensacional. Vamos ver se ainda sai alguma coisa. A gente espera que saia. Justamente. A conclusão ela é positiva, ela mostra realmente que no cenário analisado, o tratamento com a lipixetia, o SVF, é seguro e eficaz como uma estratégia para diminuir complicações e afinamentos, né, no cenário da expansão tecidual. E incorporar esses procedimentos, as estratégias de reconstrução são muito promissoras, sabe? A gente está falando aqui de um estudo que não levou em consideração o paciente com câncer de mama, nem com o paciente com radioterapia, né? Mas o conceito geral é espetacular para a gente poder incorporar para o nosso dia a dia, né? Então, a gente poder colocar, e eu até dei uma aula um tempo desse sobre reconstrução pós-rádio, né? Onde eu mostrei casos onde a gente consegue colocar expansão pós-radioterapia. E você tratar essa pele com a gordura e você colocar um expansor, provavelmente vai facilitar mais o sucesso da sua cirurgia. Então, assim, a gente tem que estar com isso na cabeça e lembrar que o SVF, ele não é tão fácil de ser adquirido, existem somente algumas tecnologias que nos permitem, mas existem, são tecnologias novas, né? Tanto o SPF quanto o enxerto de gordura, eles são possibilidades de produzir exossomos, que têm um alto poder regenerador. Então, esse para mim é o futuro da pele irradiada, sabe, Najib? Eu realmente sou muito entusiasta disso. E a gente, nos nossos cursos, tem mostrado para os nossos alunos todas essas tecnologias que trazem todo esse conceito, que é um conceito novo da regenerativa, né? Já é plenamente utilizado no pessoal da dermato. Quem aí nunca ouviu do creme de exossomas, já está sendo utilizado de forma bem corriqueira pela dermato. Na verdade, o que a gente quer é utilizar a mesma lógica para estar melhorando a qualidade de vida das nossas pacientes, que vão precisar de reconstrução. Eu acho isso válido e é até uma forma de mostrar que é uma coisa que já está certificada. A gente ainda encontra algumas pessoas falando sobre a lipoenxertia, segurança oncológica, isso já foi confirmado, não temos problema nesse cenário. Os estudos mostram que é seguro, a gente pode estar realizando. Então, assim, são coisas que precisam estar sendo ditas para poder entrar nessa discussão geral do que fazer, o que melhor fazer para essas pacientes, que realmente, até pouco tempo atrás, era tudo retalho e pronto. Isso, e a gente tem hoje grandes possibilidades com isso, né? Então, assim, como você falou, tem gente que ainda está preso a esses conceitos antigos que já foram derrubados, de segurança oncológica e tudo mais.
E o que a gente está falando aqui são de melhoramentos, né? De novas tecnologias que permitem algo melhor para a nossa paciente. Não tem como a gente não se empolgar com esse tipo de situação, né? De poder fazer algo melhor do que a gente já tem. E é isso que a gente está conversando aqui e tratando aqui, né? Inclusive, a gente teve um board recentemente com a Larissa Prioli falando só sobre a medicina regenerativa. Para quem não assistiu, assiste lá no nosso canal da Macadu, porque super vale a pena, porque são coisas que para o mastologista é novo, mas não é novo para o mundo da plástica, da dermato, e a gente não tem como viver sem poder procurar buscar novas tecnologias e melhoramentos para nossos pacientes, né, Najime? Conclui aí para a gente essa questão do estudo. Eu queria, né, falar que esse é só um dos estudos que a gente costuma discutir, a gente traz para vocês aqui no videocast algumas coisas, mas a gente, obviamente, gosta bastante do tema, então fiquem aí ligados nas nossas redes, porque a gente está sempre aí trazendo as novidades para vocês, principalmente nessa parte de medicina regenerativa, que somos entusiastas. Realmente um assunto muito interessante e é todo mundo novo a ser explorado ainda pela mastologia. Obrigada, Najime. Lembrando que a gente tem os cursos do Breast Saving Group aí desse ano. Para quem não sabe, quem não viu, entra no nosso site, entra no nosso Instagram, tem um link na bio, se informa sobre os cursos que tem todas essas tecnologias, tem tudo que há de novo que a gente busca o tempo todo para trazer para vocês. Vou agradecer, Najime, por esse dia maravilhoso aqui com você, nesse videocast, mais videocast do Breast Saving Group. E a gente se vê nos eventos nas redes sociais, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.